Olá, a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Estamos novamente no nosso culto de estudo, aqui na Congregação Sede, todas as quartas-feiras. Estamos fazendo uma série de 10 estudos. Não estamos tendo culto presencial nessas semanas dessa série. Estamos só gravando. Você pode enviar esses estudos para outras pessoas, abençoar a vida delas e acompanhar os outros que já passaram. Essa série de 10 estudos, hoje nós teremos a última, que a gente está falando sobre as 10 pragas no Egito, né, ou do Egito, dependendo da sua tradução aí, e hoje nós vamos falar da última. Falamos de cada uma delas, das 9 pragas, vamos falar da última hoje, não é? Então, você acompanhe, você que chegou agora, tem outros estudos aí, acompanhe no YouTube aí outros estudos que já foram gravados. O nosso texto hoje está em Êxodo capítulo 11, terminamos Êxodo capítulo 10, hoje nós entramos em Êxodo capítulo 11, do versículo 1 em diante. Hoje nós vamos ler 10 versículos. Então, as 10 pragas vieram sobre o povo do Egito pela teimosia de Faraó. Podia ter evitado tudo isso, mas o seu coração endurecido, o seu coração egoísta, né? Pensando só em si, e ele não se dobrava ao que Deus falava. Então veio sobre essas pragas sobre o Egito, e agora, na última que a gente viu, na semana passada, a praga da escuridão, onde ficou 3 dias no escuro, porque ele não deixou o povo ir, não é? E no arraial dos hebreus havia iluminação natural, numa boa, tudo acontecia tranquilamente, mas onde estavam os egípcios, no palácio de Faraó e todo o território egípcio, onde não estavam os judeus, havia densas trevas, essa é a palavra, né? Trevas quase que palpáveis, de tão densas, né? Hoje nós vamos ler então o Êxodo capítulo 11, acompanhe na sua Bíblia. Nossa leitura é sempre feita na Bíblia King James, a nossa tradução é a King James. Você acompanhe, se tiver alguma palavra diferente, talvez tenha, mas tem o mesmo significado. Êxodo 11, versículo 1 diz assim: Então Yahvé disse a Moisés: Farei vir uma praga contra o Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará, todos vocês, de uma só vez para sempre. Dize, pois, ao povo: todo homem peça a seu vizinho e toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Yahvé fez que o seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros de Faraó quanto aos olhos do povo. Moisés proclamou ao Faraó: Assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho. Assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus conselheiros descerão a mim e se prostrarão diante de mim, suplicando: sai tu e todo o povo que te segue, só depois desses acontecimentos sairei. E ardendo em ira, saiu Moisés da presença do Faraó, e Yahvé disse a Moisés: o Faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante do Faraó, mas Yahvé endureceu o coração do Faraó e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. Então chegamos na 10ª praga do Egito. Segundo a Bíblia, ela foi a responsável pela morte de todos os filhos mais velhos das famílias, né? Os primogênitos, o primeiro filho de uma família, né? E ele não poupou nem a vida do filho mais velho do faraó, como também não poupou a vida do filho mais velho de nenhum escravo, de nenhum egípcio, não é? E nem mesmo dos animais. Os animais que
tiveram a primeira cria ali, eles também amanheceram mortos ali. Então a Bíblia conta que só ficaram de fora desse castigo os primogênitos das famílias dos judeus, né? Daqueles que fizeram aquilo que, você continuando lendo o texto, né? Deus manda que Moisés fale para todas as famílias se juntarem, as famílias que forem pequenas se juntarem e matarem um cordeiro e passarem o sangue daquele cordeiro nas vergas, né, nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria sobre o Egito e onde estivesse aquele sangue, o anjo não entraria para matar os filhos. Então todos os judeus fizeram aquela primeira Páscoa, né, que ela foi chamada de Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Por quê? Porque o anjo do Senhor passou por cima do território egípcio, feriu todas as casas dos egípcios, mas não feriu ninguém da casa dos judeus que tinham aquele sangue no umbral das portas, né? Então, essas mortes foram o ápice da comoção, né, do reino e do povo egípcio, e Ramsés II decidiu liberar os hebreus para que partissem rumo à terra prometida. Já os historiadores, né, então vem de novo, né, aqueles livros, os biólogos, os cientistas, né, os geólogos explicarem o que aconteceu. Na explicação dos geólogos, houve um vulcão chamado Tera, que explodiu lá, né, por esses dias aqui, e aquele vulcão jogou o Nife no rio Nilo, que ficou vermelho, e aí as rãs saíram do rio, e aí as rãs morreram e ficaram apodrecidas, veio um monte de moscas, as moscas trouxeram doenças e tumores, o povo não estava sem banho por causa de água, veio piolho, enfim, eles vão dizer que são coisas naturais, né? Se Deus usou essas coisas naturais para trazer essas pragas, que seja, mas que elas aconteceram. Quando eles dizem que é isso que aconteceu, eles só estão dizendo que realmente aconteceu, né? Então os historiadores, eles vão explicar que os filhos mais velhos, e isso é um fato, né? No Egito, os filhos mais velhos, os primogênitos, eles comiam primeiro, né? Eles se alimentavam primeiro dentro da casa e depois os demais comiam. E eles também dormiam em camas, eles dormiam em camas baixas, né? Dormiam no chão, ali em camas baixas, onde é mais fresco. No Egito é um sol lascado, então mais perto do chão, mais fresquinho. Os que não eram primogênitos dormiam tipo em sótãos, né, em lugares mais altos, e aí o calorão pega, você imagina no Egito, um telhado onde tem um sótão, uma pessoa dormindo ali vai sofrer um pouco do calorão, não é? E, então os filhos primogênitos tinham essas prerrogativas, né? Eles tinham esses direitos. E então, como os filhos mais velhos tinham esses direitos de se alimentarem primeiro e de dormirem, né, em lugares baixos, então, num cenário de escassez de comida, porque então vieram as pragas todas nas lavouras deles, vieram aquelas saraivas que destruíram muito da comida deles, aí depois veio os gafanhotos que comeram o restante, não é? Então, num cenário de escassez de alimento, acabava que esses primogênitos, talvez eles não só comiam primeiro, como eles comiam, né? E os outros, se sobrasse, comiam, né? E aí esses alimentos deveriam estar contaminados com muitas fezes desses insetos, desses gafanhotos, desses piolhos, dessas moscas, dessas rãs. Era um tempo de escassez de comida e de comida contaminada. Como quem comeu foram os primogênitos, eles é que morreram e não os outros, né? Então essa morte seria uma morte por intoxicação alimentar, né? Que teria levado esses egípcios primogênitos à morte por intoxicação, por comerem da comida, já que eles eram os primeiros, se não os únicos, que comiam num tempo de escassez, porque eles tinham o direito da primogenitura, né? Essa seria uma das explicações. Então, segundo os biólogos, né, os cientistas, aí, as pessoas que estudam, a quantidade também de dióxido de carbono no ar causada pela erupção desse vulcão, que trouxe todas essas dificuldades para o Egito, é uma outra possível explicação para a morte dos primogênitos. Ou também
né, a explicação seja o apodrecimento, né, de tanta bicharada, de tanta coisa que aconteceu, morte dos animais, né, aquelas doenceiras todas que eles teve, aquelas chagas, enfim, essa putrefação, né, dessas rãs, dessas moscas, desses piolhos, dessas feridas abertas deles, essa putrefação poderia também ter trazido gás metano, né? O gás metano é um gás derivado da decomposição de folhas, né, ou de orgânicos, né, tanto de folha como de animais. E a gente lembra que teve toda uma saraivada de uma praga, não é? Que derrubou muito da lavoura deles, e depois teve essas locustas, né? Esses insetos que vieram num enxame muito grande, em nuvens muito grandes, e que comeram o restante, que defecaram tudo por ali, e que deixaram muitos restos, muita sobra, muita coisa morta, e depois foram embora, e acabou que aquilo tudo apodrece e vira gás metano, né? Então é uma outra possível explicação. Então, em primeiro lugar, os cientistas explicam, né, os especialistas vão explicar que essa substância tóxica de gás metano, a substância tóxica de gás metano, ela não é rarefeita, né? Os gases são rarefeitos, eles ficam no alto, né? Então, quando você tiver no incêndio, o bombeiro vai dizer, deita no chão, porque no chão é o lugar que menos vai ter fumaça tóxica, que menos vai ter fumaça, porque a fumaça é rarefeita, ela vai subindo sempre, né? Então, no chão fica mais livre de gases, mais livre de fumaça, não é? O gás e a fumaça são sempre rarefeitas, né? Então, como em um lugar desse jeito você tem que se precaver, gritar, desesperar, tentar abrir a porta, você só vai se enrolar, porque você vai respirar aquele gás ou aquela fumaça e você vai se intoxicar também, não é? Então, a explicação da intoxicação alimentar é que eles comeram primeiro comida contaminada. E a intoxicação por gás é porque eles tinham direito, né, os primogênitos tinham direito de dormir no chão, né? Dormir próximo do chão, onde era mais fresco, no Egito, e os outros dormiam em lugares altos. E no chão, como o gás era metano, né? O gás metano é diferente do gás rarefeito. O gás metano ele fica no solo, né? E muita gente morre mesmo em incêndios e essas coisas, não é nem pelo calor, morre pela aquela casa de show em Santa Maria, né, onde uns gaúchos lá foram soltar um sinalizador dentro da casa de show, e aquela parte de acústica não era de borracha, era de espuma, né? Pegou fogo, a maioria das pessoas morreram intoxicadas, e não pelo calor. Muitas morreram pisoteadas, né, pelo desespero, e muitas morreram intoxicadas da fumaça, né, e não do calor do lugar pegando fogo. Era a fumaça que era tóxica, né? Então, mas os gases metano, os gases derivados de putrefação, né, os gases derivados de coisa apodrecida, até mesmo um lixo que você deixa muito tempo sem jogar fora, aquele chorume, aquilo se você deixar virar gás, aquele gás não sobe, ele é um gás da terra, ele é um gás que desce, não é? Então, quando um botijão de gás está vazando na sua casa, não pense que aquele gás sobe, aquele gás ele desce. Os gases metanos, eles só descem, né? São gases de lixo apodrecido, de coisas orgânicas apodrecidas, são tiradas da terra. O gás metano é tirado da terra, como o petróleo, não é? Então ele desce para o chão, ele entra em dutos, ele entra em ralos. O gás sempre faz isso, ele não fica no ar, né? Ele vai descendo onde ele consegue descer, né? Quando ele não consegue descer mais, ele fica suspenso, mas ele vai procurando onde descer, né? Quando há uma explosão por gás metano, por gás de botijão, por exemplo, é muito comum você ver que o chão todo é explodido, o chão todo subiu, né? Por quê? Porque o gás entrou nos dutos das casas, e quando há explosão, né, aquilo tudo sobe, porque o gás lá dentro explode, sobe todo aquele chão. É muito comum essa explosão, porque o gás sempre desce, né? Então,
Como os primogênitos eram pessoas que podiam dormir em camas no chão, porque era mais fresco, eles tinham esse direito, né? Então vão dizer os biólogos, vão dizer os cientistas, aí, os entendidos, né? Que por estarem próximos do chão, logo eles inalaram esses gases de putrefação daquilo tudo que tinha acontecido no Egito, e eles estavam mais expostos do que os demais da casa, e eles morreram por causa disso, né? Então, os irmãos mais novos, em compensação, dormiam em outros lugares mais altos, como sótãos, como lugares quentes, e o gás metano não sobe para lá. Quem sofreu foram eles. Essa é a explicação que muitos livros vão dar, que a ciência vai dar, que os geólogos vão dar, que biólogos vão dar, né? Porque até mesmo o filho mais velho de uma escrava tinha esse direito da primogenitura, não é? Mas a Bíblia diz que morreu todo mundo, inclusive o gado, né? O boi, a vaquinha já tinha 5 filhos, o que morreu foi o mais velho, foi o que nasceu primeiro, é isso que a Bíblia diz, né? Então houve um grande pranto no Egito, e como nunca houve, como nunca mais haverá, e isso aconteceu exatamente à meia-noite, né? Como diz aqui o texto, né? O anjo do Senhor passou e tirou a vida dos primogênitos do Egito, só não dos judeus que estavam comemorando a primeira Páscoa e deixando aquela Páscoa como estatuto perpétuo para eles, né? O tempo da Páscoa, a gente consegue entender muito bem. Se você ler o próximo texto, você vai ler, o próximo capítulo, você vai entender isso, né? A Páscoa era esse chamado, é um estatuto que Deus deixou. Hoje é o dia que eu vou tirar vocês do Egito. Então fica como um marco, fica como uma coisa que vocês vão lembrar sempre, um limiar da história, um divisor de águas. Quando vocês comemorarem a Páscoa, o pequenininho da casa vai perguntar: o que é isso que a gente está fazendo, pai? E aí o pai vai explicar, né? O mais velho vai explicar: olha, isso é a comemoração do dia que Deus nos tirou da escravidão no Egito, com sua mão forte e poderosa. Como é que era para comer essa Páscoa? Essa Páscoa era para comer de pé, né? Já com a mochila nas costas, os pés calçados, pronto para a viagem. Por quê? Porque o chororô ia começar no Egito todo, das pessoas acordando e vendo seus filhos mortos, e aí o faraó ia expulsar, né? Deus falou: na verdade, ele não vai deixar vocês irem agora, ele vai expulsar vocês do Egito para sempre. E foi de fato o que aconteceu, não é? Então, quando o faraó levanta-se de noite, seu filho está morto, o Egito inteiro gritando que todas as casas dos filhos mais velhos morreram, e aí já tinha sido anunciado que isso ia acontecer, né? Moisés falou com o faraó que isso ia acontecer, e aí faraó expulsa o povo judeu, e eles já estavam então com as suas malas prontas, estavam com as suas mochilas nas costas, seus pés calçados, estavam ali comendo aquele cordeiro que tinha sido morto, com seu sangue tinha sido passado na verga da porta, estavam ali comendo aquele cordeiro com ervas amargas, né? Comemorando aquele livramento. Então essa é a Páscoa judaica, né? A Páscoa com cordeiro queimado no fogo, né? Assado no fogo, com ervas amargas, para lembrar a dureza do Egito, e os judeus deveriam fazer isso por todo o tempo, como fazem até hoje, embora a Páscoa hoje mudou muito, né? Como não há muita possibilidade de fazer toda essa mecânica e toda essa ritualística, os judeus hoje comemoram a Páscoa maçã com mel e pão com mel, e tem tantas outras coisas que entraram no roteiro que não fazem parte da Páscoa histórica, da Páscoa como foi formada mesmo, né? Isso não é de hoje, né? Quando você vê Jesus comemorando a Páscoa com os seus discípulos, já tem vinho na mesa, né? Tem o pão e o vinho, né? E quando você lê sobre a Páscoa judaica, como tinha que ser feita, era um carneiro queimado com ervas amargas, não tinha vinho no Egito, não teve essa chamada. Mas ao longo do tempo foi sendo introduzido na Páscoa dos judeus o vinho, né? Foi colocado, comeu o bicho queimado lá, o carneiro queimado com erva amarga, não estava muito bom, e aí então foram colocando umas coisinhas melhor, foi colocando vinho lá. E quando Jesus vem ao mundo, né? Quando ele encarna e vem para cá, na festa da Páscoa deles já tem vinho na mesa, coisa que não tinha antes, né? Não está no programa do Êxodo o vinho na mesa, né? E Jesus usa esse símbolo que já é tão comum, tão usual entre os judeus, né? Do vinho e do pão na Páscoa deles, e vai dizer: esse é meu corpo que é dado por vocês,
esse é meu sangue que é dado por vocês, lembrem do que eu fiz para vocês. Assim como a Páscoa lembrava que vocês foram libertos do Egito, eu dou o meu sangue, eu dou minha carne, eu morro por vocês para que vocês sejam libertos da escravidão do mundo, do pecado de vocês e tenham o perdão do pecado de vocês diante de Deus. Então ele renova a Páscoa, ele cancela, na verdade, a Páscoa, né? E ele faz uma nova aliança no seu sangue, um novo concerto, uma nova Páscoa, que é a chamada Santa Ceia, né? Na Igreja Católica é a Eucaristia, né? Eles fazem a Eucaristia, entregam um pãozinho lá, enfim, essa é a parte da religião cristã em suas várias formações, né? Mas no protestantismo, o pão e o vinho vai simbolizar então o sangue e o corpo de Cristo, como a Bíblia diz, não é? Então o faraó levanta-se de noite, todos os seus oficiais se levantam de noite, todo o povo egípcio se levanta de noite e todas as casas tinham alguém morto, né? E a comoção foi enorme, a revolta foi enorme. Antes disso, Deus tinha falado para os judeus: eu vou fazer vocês, eu vou dar graça para vocês aos olhos dos egípcios, e cada um de vocês vão ao seu vizinho, né, que é judeu, que não é judeu, que é egípcio, e peçam para eles: olha, a gente quer fazer uma coisa ali, me dá uma peça de ouro, me dá uma peça de prata. E eles saíram pedindo, né? Os judeus saíram pedindo naquela noite e os egípcios deram. Então, quando eles saem, eles levam tudo isso que eles pediram e os egípcios deram. Eles saíram com todo o seu gado, todo o seu povo, todos os seus idosos, todas as suas crianças, todo o seu rebanho, e com muita riqueza do Egito, porque todos os vizinhos egípcios deram alguma peça de ouro para todas as famílias. Eles saíram muito enriquecidos e não pagavam nem a metade de 400 anos de trabalho escravo que os egípcios impuseram sobre os judeus ali naquele lugar, não é? Então, essa última praga foi a morte de todos os primogênitos, todos os filhos daquelas casas, né, dos judeus. Então, das 10, esta foi a pior de todos. Foi um juízo muito grande, porque não trouxe morte para uma família ou outra, trouxe para todas, né? Foi um tempo de lamento para todo mundo, né? Então, não só foi posse, sustento, gado, bem-estar, algum artefato que trazia algum bem para eles, um valor agregado de conforto. Não, foram vidas, né? Foram os seus filhos mais velhos que nas famílias e no Egito tinham um símbolo muito grande de herdar, de herança, de ter privilégios, né? Então, e entre os judeus não houve nenhum problema, ninguém morreu. Deus novamente faz uma distinção e ele deixa bem claro: eu vou fazer uma distinção, né? Eu vou fazer uma distinção entre o povo de Deus e o povo egípcio, né? Então, houve morte dos primogênitos, das pessoas, dos animais e não dos israelitas. Então, a gente vai aprender que Deus salva os seus e naqueles em quem confiam nele, né? Então, Deus providenciou salvação para a família dos hebreus mediante aquele símbolo da Páscoa, aquele sangue espargido nas umbrais da porta, que já fazia uma referência ao Cristo que viria e daria a sua vida, daria o seu corpo, o seu sangue na cruz para o perdão dos pecados. Um dia, Deus envia Jesus como o Cordeiro de Deus para que morra por toda a humanidade e pelo seu sangue o perdão do pecado de todas as pessoas venha a todos que aceitarem a ele, né? Então, o sangue do Cordeiro na porta, né, nos umbrais das portas, era o sinal do anjo, que o anjo tinha para não entrar naquela casa, para não trazer prejuízo, para não trazer morte, né? Então, da mesma forma, a morte e a condenação do Filho de Deus derramando o seu sangue naquela cruz é o sinal de que não há condenação sobre aquele que aceitou isso na sua vida, né? Então, cabe a cada um decidir viver essa salvação, aceitar essa salvação ou não. Cabe a cada um decidir aceitar esse livramento como houve lá no Egito, né? Então, aquele sangue daquele cordeiro passado nos umbrais da porta, que ficaram na história, contado por toda a história dos egípcios, que todo mundo sabe dessa história da Páscoa e que comemora, né? Todo o mundo comemora a Páscoa. Hoje comemora
comemora com chocolate, comemora com coelho, comemora com tanta coisa, mas a verdade é que todo mundo sabe que a Páscoa existiu e como ela nasceu, como ela foi instituída. Então, esse sangue do Cordeiro Pascal, né, que foi colocado no umbral das portas, era o símbolo do Cristo que viria mais para frente, libertar de uma escravidão não só como os judeus estavam escravos no Egito, mas uma escravidão do pecado, daquele velho homem de viver como ele sempre viveu, com o seu coração endurecido, aceitando a Cristo e o sacrifício que ele fez. Você tem o seu pecado perdoado e o Espírito Santo vem morar em você. Você tem uma novidade de vida e não anda mais segundo só a sua carne, mas você pode ouvir o Espírito Santo falando no seu coração e te trazendo uma novidade de vida. Então, Deus salvou os judeus com o sangue desse cordeiro e Jesus salva da pior praga de todas até hoje, que é a morte eterna, que é a condenação eterna. Então, Deus vai trazer esse livramento, esse juízo terrível sobre o faraó e toda a comunidade egípcia dali. A consequência da desobediência foi muito grande, né? Desobedecer a Deus ainda é pecado e o pecado sempre vai gerar isso, vai gerar morte, prejuízos, né? Então Deus, por 9 vezes, advertiu a Faraó para libertar o seu povo e por 9 vezes Faraó endureceu seu coração, só fez o que era a vontade dele e não a vontade de Deus, e veio 9 castigos sobre o povo hebreu, o povo egípcio, e mesmo assim Faraó continuava endurecido. Agora vem a derrocada, o último castigo, a morte do seu filho, o faraó, que não teria descendentes. Então, toda a literatura você vai encontrar isso. Tem, então, você vai ver a linhagem dos faraós, né? Você vai ver todas as linhagens de todos os faraós que foram sendo substituídos pelos seus filhos, e tem um momento na história do Egito que um filho não substitui o seu pai, e aí tem um outro faraó sendo colocado no trono. Por quê? Porque aquele faraó que agora morre, o seu filho não substitui, porque o seu filho não está vivo, né? Então, se eu não me engano, é o Akenaton. O Akenaton, né, ele era dedicado ao deus Aton, que era o deus Sol, né? Então, o Akenaton, que era o Ramsés II, ele não tem o seu filho para substituí-lo. Eu não tenho certeza dessa história. Leia, procure para você entender isso melhor. Mas tem, então, na história do Egito, um faraó que não teve sua substituição pelo seu filho, porque foi nesse tempo de Moisés, né? Então, o Senhor havia providenciado um livramento para os filhos de Israel, mediante o Cristo, e isso tudo simbolizava o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. Você vai ver Jesus aparecendo na cena com João Batista, e João Batista pergunta, as pessoas perguntam quem é ele, e João Batista diz, ele, né, o Cristo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa é a verdade clássica que fica já subtendida nessa morte desse Cordeiro Pascal. E todas as simbologias, né? Todo aquele símbolo que havia das pessoas pecarem, cometerem algum erro e irem com um cordeirinho diante do sumo sacerdote, e o sangue daquele cordeirinho trazia a libertação, o perdão do pecado, né, para aquelas pessoas que pecaram, né? Então, o sinal do sangue do Cordeiro de Deus nos nossos corações é o que Cristo fez por nós, e que passa por nós sem nos ferir, e sim para nos abençoar e nos livrar, né? Então, ali em João capítulo 1, 29, você vê, né? Então, no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele, para ser batizado por ele, né? Naquela imagem bonita, né, de João Batista batizando Jesus e descendo a pomba e a voz que vinha do deserto, do céu, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? E quando Jesus vem para João Batista para ser batizado por ele, João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ler isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Né? Então, e Jesus disse também, né, lá em João capítulo 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai também o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, isso é a salvação, é aceitar o que Cristo fez por nós. Quando a gente fala de salvação, é aceitar o que Cristo fez naquela cruz, morrendo no nosso lugar, o que já estava
predito, né? O que já os profetas já tinham predito, né? Isaías e todas as outras cristologias que você vai encontrar, inclusive no livro do Êxodo, né? Em todos os livros você vai encontrar falando sobre Jesus. O grande assunto da Bíblia é a salvação que viria em Jesus, né? Então, no Gênesis, ele é aquele animalzinho que morre para cobrir a vergonha de Adão e Eva depois que pecam. No Êxodo, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o povo ali do Egito, que libertou o povo do Egito e não permitiu que os primogênitos morressem, traz a libertação da escravidão. Então, é isso que a gente consegue entender. A Bíblia, então a gente viu nesses 10 estudos as facetas da Bíblia, algumas palavras da ciência, da geologia, alguns livros. E a Bíblia e a ciência, a história, elas vão justificar sempre que isso aconteceu, né? E para cada acontecimento, às vezes a ciência vai dizer que foi alguma coisa como esse vulcão que explodiu e derivou todas essas coisas, né? A geologia vai dar uma explicação, a história vai contar aqui o que aconteceu, mas todas elas vão dizer, olha, de fato isso aconteceu no Egito, né? O consenso é que tudo isso ocorreu de fato e cada uma dá uma explicação do seu jeito. A gente tem a explicação bíblica que vai mostrar, antes mesmo da coisa acontecendo, como Deus anunciou que aconteceria se o faraó fosse desobediente. A gente, então, termina esse estudo hoje, né, dessa 10ª praga, entendendo, né, toda a cristologia dessa história, né? Na história do Êxodo, Jesus é o Cordeiro de Deus que teve o seu sangue passado no umbral daquelas portas e que livrou o povo de Israel, enquanto foi condenação para os outros que não receberam ele, não tinham seu sangue sobre as suas casas. Para os que tinham, foi livramento, libertação da escravidão e uma ida para uma terra melhor, que era a terra prometida para Canaã, onde eles se estabeleceram como nação, como exército, como povo hebreu, o povo de Deus, com suas leis, com seus reis, com seus exércitos, e que estão aí até hoje, e ninguém vai tirar eles do mundo enquanto Cristo não voltar. Então essa é a grande verdade. Fique com essas palavras, entenda esse livro, veja os outros estudos, compare cada um deles. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente responde, a gente procura tirar as suas dúvidas, e a gente termina então essa série com as 10 pragas do Egito, entendendo que Cristo é a nossa libertação e que vale a pena estar na sua luz, vale a pena aceitar o sangue dele sobre nossa vida, o seu sacrifício sobre a nossa vida, que perdoa os nossos pecados e nos faz livres de toda condenação, de toda escravidão. Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo estudo. Fique em paz.